Olá, estudante! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o dimensionamento de amostras quando nós estamos trabalhando com médias. Bom, então eu trouxe para vocês uma situação onde eu tenho dados de chuva, por exemplo, a primeira observação, 54,11 milímetros de chuva. Isso aqui são as informações de uma região e essa nossa população tem 148 observações, né? 148 dados de chuva. E a situação fala do seguinte, né? Suponha que temos dados de chuva de uma região e você quer determinar um tamanho de amostra onde o erro da estimação da média seja de no máximo 3 milímetros com 90% de confiança. Esse 3 milímetros é o erro máximo, é o E. A gente vai usar essa fórmula aqui, né? Onde a gente precisa o Z, que é exatamente o parâmetro que vai me dar a confiança que eu preciso, o desvio padrão populacional e o erro. Bom, então o erro nós já temos aqui. O tamanho da população, conte ponto valores. A gente já sabe o tamanho, mas eu gosto de apresentar o comando para vocês. O valor de Z, a gente vai usar o comando inv.normp, da normal padrão. Nós temos 90% de confiança, então tem um alfa de 10%, ou seja, 5% para cada lado, que é exatamente como a gente faz intervalo de confiança. Então, eu vou querer um quantio, né, sendo que possua 0,95, que corresponde a 95% abaixo dele e 5% acima. Então, esse valor seria 1,64. Eu também posso fazer com 5% abaixo dele, 0,05. Lembrando que essa função sempre trabalha com o lado esquerdo, né? Eu sempre estou informando a área em direção ao lado esquerdo. Então, vai dar o mesmo valor do que antes, só que menos 1,64, porque a distribuição normal é simétrica. E eu posso usar tanto o valor negativo quanto o positivo, porque esse valor de Z vai ser elevado ao quadrado. Então, não há problema, tanto faz usar o positivo ou o negativo. Agora, eu preciso do desvio padrão populacional, DESVPAD. Seleciono o conjunto. 4,85. Esse desvio padrão, nem sempre a gente vai ter acesso a essa informação, porque talvez se a gente está precisando trabalhar com uma amostra, é porque a gente não tem condições de calcular o desvio padrão da população. Mas existem algumas situações que esse desvio padrão é conhecido, né, dependendo da variável, e a gente já pode usar. Caso você não tenha essa informação e não tenha acesso a todos os dados da população, você pode retirar uma amostra de tamanho qualquer, que a gente chama de amostra piloto, e nela estimar o valor do desvio padrão e usar esse valor aqui. Para daí, com esse valor que você tirou da amostra piloto, aí sim você dimensionar um tamanho de amostra cujo erro máximo seja 3 milímetros. Porque a amostra piloto você não consegue ter a confiança, a probabilidade de erro, certo? É simplesmente para você ter estimativa aqui do desvio padrão. Bom, tendo as informações, a gente vai usar essa fórmula aqui agora. Então, parênteses ao quadrado. Aqui dentro, a gente tem um numerador dividido pelo erro, e o numerador é o valor de Z que multiplica o desvio padrão. Então, 7,09. Eu chamei aqui de N0, mas é esse N aqui que eu estou me referindo. Então, eu coloquei N0 para corresponder aqui na formulazinha da correção, quando a gente conhece o tamanho da população, né? Então, já que nesse caso a gente sabe o tamanho da população, nós precisamos fazer essa correção. Então, vai ser o N0 dividido por 1 mais o N0 dividido pelo N maiúsculo, que é o tamanho da população. 6,7. Arredondando, nós teríamos, então, uma amostra de tamanho 7. O que isso significa? Que dentro desse contexto, dessa situação, se eu retirar uma amostra de tamanho certo, eu tenho 90% de chances de que a diferença entre a média que eu estimar aqui na amostra e a verdadeira média seja de, no máximo, 3 milímetros. Então, a gente vai retirar essa amostra para a gente poder conferir
esse erro. Então, o dimensionamento da amostra acaba aqui, tamanho 7. Isso que a gente vai fazer aqui adiante é apenas para conferir o erro, se o erro da população com a média da amostra vai ser realmente no máximo de 3. Então, a gente precisa fazer um sorteio aleatório entre 1 e 148. Usando 148 porque é o tamanho da população, né? Tem 148 elementos. Eu vou arrastar aqui 7 células. Vamos conferir aqui, conte.c, se a gente tem números repetidos. Travo a célula, procuro aqui, só para vocês relembrarem. Então, conte dentro desse intervalo se encontrar o valor 110. Ok. Arrastamos, não temos nenhum número repetido, então eu posso copiar e colar especial como número para ele parar de ficar trocando. E agora sim eu posso fazer o PROC-V, que é a procura vertical. Quero que ele procure esse número dentro dessa matriz, que eu vou travar, ponto e vírgula, eu quero que ele imprima a segunda coluna. Certo? Eu vou dar 2 cliques aqui para vocês verem. Então, ele estava procurando esta célula dentro desta matriz e ele vai imprimir a segunda coluna. Agora é só arrastar. Então, tá aqui a nossa amostra. É só para dar uma conferida, ó, o elemento número 7, 57,23 milímetros. 57,23 milímetros, tá ok. Então, aqui eu retirei essa amostra de tamanho 7, agora vamos calcular a média da amostra, a média da população e conferir se realmente o erro máximo é de 3 milímetros, né? Então, média da amostra, ok. Média da população, ok. E vamos fazer a diferença entre uma e outra. Uma menos a outra, nós temos um erro de 2,53. E o erro máximo esperado era de 3 unidades. Então, ok, a gente retirou uma amostra, nós estamos dentro dos 90% de confiança. Mas caso aconteça com vocês de calcular aqui o erro e o erro ser maior do que 3, não está errado. É só porque você caiu, teve o privilégio de cair dentro dos 10% de chance de ter um erro maior do que o estimado. Não está errado, é apenas a questão de probabilidade. O fato de a gente saber que tem 90% de chance de o erro ser no máximo 3, não elimina a chance de você retirar uma amostra que por acaso esteja um erro maior do que 3. Aqui, como é uma situação didática, eu tenho acesso à população, eu consigo dimensionar esse erro e saber se eu estou dentro do percentual de acerto ou do erro, né? Mas na prática, vocês não terão como saber se vocês estão dentro do 90% de chance de dar certo ou se vocês caíram no 10% de chance de dar errado, de dar um erro maior do que 3. Então, na prática, vocês não vão saber isso, né? Mas aqui, dentro desse contexto, a gente consegue confirmar aqui, conferir se o erro estava ok ou não. Então, nesse exemplo aqui que eu fiz para vocês, nós estamos dentro do 90% de confiança, certo? E lembrando que cada um de vocês sempre vai dar valores diferentes, porque esse sorteio aqui é aleatório. Então, ninguém vai ter uma amostra igual a outra. Poucas chances disso acontecer, certo? Então, ok, espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!